Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar daquela tradição fantástica que você já deve ter ouvido falar sobre as runas. Hoje nós estamos aqui para falar da tal das runas. Se você não tem ideia do que a gente vai falar, imagina um tarô dos escandinavos. Quer entender como é que isso funciona? Vamos ver. Pra gente começar a entender isso, a gente não sabe muito bem de onde as runas vieram. Não tem um documento histórico falando que o Erik Lifson inventou as runas em tal ano. Então a gente não sabe, e ela está muito envolta em mistérios, cercada de segredos, permeada de várias suposições de como teriam nascido essas runas. Mas a mais legal de como surgiu é mitológica. Exatamente, a gente vai contar ela também. Pois é. E elas são frutos de várias interpretações, teorias e coisas muito pouco comprovadas. Não, e o próprio nome runa, ele já fala muito sobre esse mistério. No idioma indo-europeu, antigão, né, antes da Europa ser como é, tinha uma galera que falava esse tal de indo-europeu. E ru, para essa galera, significa algo misterioso. Já para o pessoal ali, mais ao norte, mais gelado, no norueguês arcaico, rum significa segredo. E para os alemães antigos, né, o alemão, a língua alemã antigona, significa sussurro. E todas essas interpretações de rum, hoen, hun, ru, todas essas coisas que levam a segredo, algo sussurrado, então ela seria uma espécie de uma tradição que provavelmente foi passada de boca a ouvido, ou seja, através de sussurros, através de algo que é misterioso, secreto, fechado. Isso dá uma ideia também de que era uma tradição oral, que era ensinada e não era escrita. Por isso que a gente não tem exatamente o início. Né? Exatamente. E apesar de nós termos descoberto vários locais com descrições escrito em rúnico, é muito provável que o alfabeto era ensinado por líderes religiosos, como xamãs daquela época, que ensinavam os seus mistérios através das runas. E que tinham, inclusive, a ver com as runas, os próprios mistérios. Mitologicamente, as runas teriam vindo através de Odin, que ele não as inventou, mas ele teria descoberto essas runas através de um processo de auto-iniciação, onde ele se auto-imolou, ou seja, ele sacrificou uma parte do corpo dele para isso, e essas runas teriam vindo então dessa forma mística, e a descrição de como foi esse processo é muito parecido com técnicas antigas de iniciações xamânicas. E só para vocês terem uma noção, foi mais ou menos assim, ele se pendurou na Yggdrasil, a lança espetada nele, ele ficou um tempão lá, 9 dias e 9 noites, sem comida, sem água, sem porra nenhuma, e aí nesse processo maluco, ele olhou para baixo e viu as runas. E a história continua aí, mas assim ele se tornou sábio e conhecedor desse conhecimento. Bem, quanto à origem das runas, tem várias teorias, e a gente vai falar um pouco sobre elas. A primeira é que ela teria sido adaptada de um alfabeto latino pelas tribos germânicas. Lembrando que os latinos eram uma tribo que vivia na Península Itálica. Eles deram origem à língua que depois os romanos ali, que foram também crescendo e foram tomando ali as regiões, a língua também fazia parte do povo romano, então Roma cresce como se fosse essa tribo latina. E o português é uma derivação do latim. Outra teoria seriam os godos, que era um povo bárbaro que vivia ali na Europa, e eles teriam aprendido grego e eles reformularam essa língua grega através de caracteres diferentes, e eles espalharam essa língua do Mar Negro até a Escandinávia, porque é onde eles se espalharam enquanto povo, enquanto tribos. Isso explicaria como algumas letras latinas, como o F, o M e o B, são muito parecidas com algumas runas que têm exatamente a mesma grafia. As runas também podem ter tido uma origem celta, influenciada pelos caras que viviam nas Ilhas Britânicas ali ou na Irlanda. Então teria sido uma adaptação do alfabeto das árvores, ou melhor dizendo, o Ogham. Então o Ogham pode ter chegado até a região ali da Escandinávia, Alta Alemanha e tudo mais, Dinamarca, e ter sido adaptado até chegar nas runas. Pra vocês entenderem um pouco melhor o que são os Oghams e como eles podem ter sido essa origem, ele é um alfabeto também, uma espécie também de jogo rúnico que os druidas usavam, e é composto por 20 letras. Essas letras são chamadas de Fedas, que na língua deles era madeira no plural. Essas 20, então, eram divididas em 4 grupos chamados de Aikmi. Cada grupo disso, obviamente, tinha 5 letras e 5 ditongos, e eles eram chamados, cada grupo desses, de forfedas.
Muito se perdeu, né, com o fim dos druidas e dos celtas pelos romanos, mas no período medieval teve um renascimento desse alfabeto e ele começou a ser associado exatamente com árvores e arbustos que eram muito comuns na Europa, e aí ele ganhou o nome de Gran-Ogan, ou o Ogan das árvores. Uma outra hipótese são os etruscos. Esses eram uns caras civilizados, até com uma cultura bem avançada, que vivia no norte da Itália. Talvez eles tenham subido um pouquinho mais até chegar ali na Germânia e em outros povos do norte e emprestado um pouco do alfabeto deles para gerar as runas. E a última teoria, que é a que hoje tem um pouco mais de respaldo histórico, é que provavelmente as runas vão se originar de pinturas rupestres que eram encontradas na Europa na Idade do Bronze e do Ferro, ali por volta de 1300 a 800 a.C. E aí a pintura gerou a runa, é isso? É tipo, antigamente, na Idade da Pedra, desenhava-se um coelho para tentar caçar um coelho. Então virou tipo um oráculo, né? Talvez tenha sido isso, uma pintura... Pinta uma árvore, aí associa aquela pintura da árvore com um negócio que você pode carregar com você. Até no curso de História da Magia eu falo disso. O quanto tem uma passagem no tempo em que as pessoas elas adoram algo, tipo uma árvore, ou elas pintam aquilo na caverna que elas moram, só que a partir do momento que elas têm que sair para caçar ou para coletar alguma coisa, elas querem levar um pouco daquele Deus com elas. E aí elas começam a fazer pequenos bonecos ou pequenas pedras com pequenos desenhos para que elas consigam levar aquela energia com elas. Então é um pouco disso. Eu quero caçar um coelho, eu desenho um coelho e levo aquilo para caçar um coelho. Quero desenhar um boi, tem uma das runas que é muito ligada ao boi, a vaca gigante. Vaca primordial. E é a vaca primordial, então você vai lá, desenha uma vaca, leva aquilo com você para caçar uma vaca selvagem. Então provavelmente nessa passagem de um xamanismo para esse primeiro lance que a gente chama hoje de invocação, talvez a runa tenha nascido nesse processo. E eu ainda quero fazer um parênteses aqui. Se você está interessado em mitologia nórdica, acesse o link aqui embaixo do livro do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. Neil Gaiman tem uma narrativa espetacular de vários livros de mitologia. O do Neil Gaiman, você se sente em volta de uma fogueira mesmo, ouvindo aquelas histórias mitológicas. Vale muito a pena. Se você comprar nesse link que tem aqui, você ainda ajuda nós. O preço não muda, mas a gente ganha uma participaçãozinha mínima aí. Exatamente. Jabá feito, continuaremos agora falando sobre as runas. Então, alguns autores, dentro dessa teoria toda, na verdade, alguns autores, eles falam que esses petróglifos, que eram esses símbolos que eram desenhados, eles deram origem a uma linguagem simbólica e mágica, e que aí os xamãs do período neolítico se valeram disso para construir esse arcabouço simbólico em formato de runas. E aí isso explicaria que talvez os etruscos, que herdaram essa linguagem simbólica e mágica desses petróglifos, tenham estruturado isso de uma forma melhor, porque eles já eram uma civilização ali um pouco mais avançada, e eles ensinaram isso para os vizinhos deles, que eram as tribos teutônicas. As tribos teutônicas é o povo que deu origem ao povo germânico, que depois migrou e colonizou a Escandinávia. Então, provavelmente esse foi o caminho que essa arte foi sendo desenvolvida até virar as runas que a gente conhece hoje. E o primeiro sistema rúnico conhecido, e é isso mesmo, as runas têm sistemas de compreensão, organização e tudo mais, mas o primeiro que a gente conhece é chamado de Futark, ou Futark antigo, compostos de 24 runas divididas em famílias. São 3 famílias com 8 runas. E é provável que tenha surgido em 200 a.C. As runas também eram utilizadas no lugar dos números nos antigos calendários da Escandinávia. Eram chamados de runestocks ou clog-almanacs. E aí de lá para cá, então, com todos esses sistemas rúnicos, esses herdeiros da tradição de Odin começaram a usar as runas para práticas oraculares, também para criar talismãs e amuletos, e também para manipular tanto as forças naturais como as forças sobrenaturais. E na real, hoje em dia, a gente não sabe muito como os antigos usavam, jogavam as runas. Os últimos pagãos germânicos que utilizavam as runas como os oráculos, que eram os vikings, eles usavam 16 sinais e 2 sistemas. O rama longa, que é dinamarquês, e o rama curta, que é sueco e norueguês. O sistema rúnico ele veio passando por um monte de modificações depois que os vikings se cristianizaram. Então, entre o século VII e o século XV, ele foi extremamente modificado e deu origem a outros sistemas e outras tradições, como por exemplo o Futark novo,
o Futork anglo-saxão, o alfabeto de Northrun. Especificamente entre 1050 e 1450 surgiram o que a gente conhece hoje como runas medievais, que foi o que deu origem ao alfabeto gótico, que é um alfabeto que acabou se espalhando pela Europa e ele era muito usado principalmente para escrever alguns pergaminhos, alguns textos religiosos. E esse alfabeto gótico ele foi usado até o século XVIII. E apesar de vários livros, né, místicos que falam sobre runas, dizerem que os nórdicos usaram bastante tempo, inclusive depois do ano 700, as 24 runas, a gente não tem nenhuma prova disso, infelizmente. Né? Sabemos que em determinado momento usava-se pelos vikings as 16, mas as 24 realmente a gente não tem essa informação. Como a gente não tem nenhuma prova disso, obviamente que os sistemas modernos foram adaptados e os autores modernos que trabalham com runa adaptaram essas runas do tarô, dos próprios arcanos do tarô, fazendo correlação entre as runas. Para isso, eles criaram duas runas novas, que é a runa de Odin e a runa em branco, que eram runas que não existiam na época dos vikings. Quando o cristianismo chegou e começou a se popularizar ali na região da Escandinávia, na região dos nórdicos ali na Europa, por volta do século VI que isso começou, as runas começaram a ser associadas, obviamente, à bruxaria. Quando chegou a Idade Média, né, chegou a ser proibida mesmo, sendo substituída pelos alfabetos latinos. Né? E na Renascença, o interesse sobre eles voltou. Também renasceu, entre os ciganos e também entre os astrólogos. E agora é hora da gente conhecer as runas que são usadas como oráculo nos jogos que normalmente são chamados de Runemal. Que era a hora que o pessoal ali estava esperando. Exatamente, então vamos apresentar para vocês agora as runas e o que mais ou menos elas significam de maneira mais superficial, não tão aprofundada. Então vamos começar. Ferru significa riqueza. Olha aí, agora o Urus, que significa força física, potência, velocidade. Turissás, que significa conflito, destruição e defesa. Ansus, que é uma runa que mostra mensagens reveladoras, tem a ver com comunicação, com visões. Raidô, que significa movimento, viagem, crescimento. Essa runa aí que você está vendo é a Kenas, que significa visão, criatividade, inspiração, habilidades técnicas. Gebo, que indica equilíbrio entre o sacrifício e a generosidade em todas as relações pessoais e profissionais. Essa runa que você está vendo chama Vunjo e ela significa harmonia, conforto, alegria, prazer, prosperidade. Halagás, que significa ira da natureza. Naudis, que significa necessidade, precisar de algo. Issa, que é o desafio ou frustração. Gera, que significa a recompensa dada pelos esforços feitos por você. Eiruás, que significa força, confiabilidade, defesa e proteção. Pertro, que significa algo como incerto, um assunto incerto, um mistério, assuntos ocultos. Algis, que é proteção, escudo, protetor do mal. Olha aí, ó, você que quer se proteger, algis pode ser uma boa, hein? Souilo, que significa sucesso, honra, alcance de metas, força vital, saúde. Tiwaz, que é associado ao Tyr, que é um deus super importante, representa a honra, justiça, liderança e autoridade. Bercano, que significa nascimento, fertilidade, crescimento físico, mental e pessoal. Erruás, que é o transporte, mostra o movimento e a mudança para uma vida melhor. Manás, que significa homem, e aí no sentido de representar o eu, a raça individual humana. Ela mostra também muito como é a relação entre amigos e inimigos, as ordens sociais, a sua atitude em relação aos outros e dos outros com relação a você. Lagus representa a água do mar, o fluxo, a fonte de fertilidade, cura e renovação que ela traz. Inguas, que é a runa do deus da terra, significa a fertilidade masculina, o crescimento interno e a gestação. Ela indica um período de descanso, de alívio, sim, um período sem ansiedades. Daig significa o dia ou amanhecer, mostra o despertar da consciência, a claridade em oposição à escuridão noturna. Otala, que significa propriedade e representa a herança ou a propriedade de algum bem, como uma casa, por exemplo. Vird, ou a runa branca, está associado a Deus, a divindade superior.
Bem, aí você viu um pouco sobre as runas. Lembrando que no alemão o W tem o som de F. Isso, e talvez a gente tenha pronunciado um monte de coisas meio mais ou menos. Isso, mas a ideia é que as runas na verdade vêm antes da língua alemã propriamente estruturada como a gente conhece hoje. Provavelmente hoje você leria isso com o som de F, mas na época que elas foram criadas a gente não sabe como eram os fonemas. Então a gente leu de um jeito, mas você pode entender que o jeito pode ser diferente de ser pronunciado também. É tipo falar Jormungandr, isso, que é o nome da serpente que circunda a Midgard. É que nem a gente fala Volkswagen, quando em alemão é Volkswagen. Exatamente. E aí, de forma prática, como é um oráculo, você pode ter um saquinho ali com as suas runas, tirar uma runa e aí... Aleatoriamente, sem olhar, sem roubar. E aí, basear o seu dia meio que no que aquela runa está querendo te dizer. Então, o que significa? Você precisa de proteção? Você precisa atacar? Você precisa pensar num bem? Você precisa do que ali naquele momento? Ela pode te servir como um amuleto para o dia. Exatamente, é uma forma de oracular para ver que energias estão dispostas ali no seu dia, para que você preste atenção nelas. E você, já se sacrificou em nome de uma sabedoria tão importante como essa? Coloca aqui embaixo nos comentários. Um beijo no seu coração e até mais.